Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e o meu evangelho está bem velhinho aqui, né, que é de bastante tempo já, né? Esse evangelho aqui eu tenho aqui a data, deixa eu ver, não tem a data aqui, mas é lá, eu acho que sei lá, 92, por aí, não estou lembrado agora, né? Mas vejam, eu trouxe aqui para vocês do Evangelho, algumas pessoas assim, só explicando, algumas pessoas acreditam que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos Espíritas, não é a Bíblia dos Espíritas, não existe Bíblia dos Espíritas. A Bíblia dos Espíritas é a Bíblia que todo mundo usa, que está por aí, em diversos tipos de religiões, as mesmas Bíblias, né? Mas o que é esse livro aqui? É um livro de estudo do Evangelho, onde tem partes do Evangelho que tem explicações, textos, mensagens, né? E eu vou ler uma parte até que está ligada aqui ao João, lá, né, capítulo 14, sobre há muitas moradas na casa de meu pai, e é um texto que são instruções, resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores, que tem esse seguinte título: Mundos Superiores e Inferiores. E olha o que ele diz aqui. A classificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Relativa. Pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou em cima dele, na escala progressiva. Tá? Então vejam que tudo é relativo. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras, que ainda se encontram no nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares, possuem a forma humana sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente a vaga instrução de um ser supremo, ou mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores e outros preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Então ele está explicando aqui nesses mundos inferiores pessoas que estão em um nível mais tribal, que estão em um nível mais bárbaro, tá? Próximos àqueles das cavernas, coisas do tipo, né? Mais preocupados somente com a sua alimentação, a sua segurança. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que o homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Tá? Então Kardec está fazendo uma comparação. Aquele que já está num nível muito elevado, é difícil você ver ele como um ser que já foi primitivo, mas ele já foi, né? É a escala de evolução. Deus não faz espíritos perfeitos, prontos na perfeição, né? Todos são simples e ignorantes e crescem. E ele continua no parágrafo 9 aqui, né? Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições na vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. Tá? Ele está falando de, agora, mundos superiores diferentes da Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está por isso mesmo sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Olha que interessante, não tem doença, não tem envelhecimento, tá? Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. E, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações dos anjos ou dos manes dos antigos nos campos elíseos.
Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos arruinados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziriam pela auréola dos santos. Olha que interessante, né? De onde veio a inspiração das auréolas dos santos. Pouca resistência sobre a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. Olha que interessante. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a da terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Olha que interessante que ele falou aqui. Em mundos superiores, que ainda existe encarnação, porém é muito mais sutil do que o nosso processo. Mas ainda os espíritos saem do seu estado espiritual para ir para algum tipo de estágio encarnatório que nós não compreendemos na totalidade. Mas ele diz aqui, que essa infância neste tipo de encarnação não tem toda essa demora que nós temos aqui. Ela é muito rápida. Ele fala aqui, né, que nós não temos as angústias que temos na Terra, os tipos de sofrimento que temos na Terra. A longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Tá? A morte, esse passar de um estágio de vida para outro, não tem o sofrimento que tem aqui. Então é muito diferente, são mundos que as encarnações são diferentes. Tá? E ele continua. Nos mundos felizes, as relações do povo, de povo para povo, sempre são amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidos. Eles já passaram, por esses estágios. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Então vejam, são mundos que já superaram o mal. A preocupação deles é o desenvolvimento pessoal, é o desenvolvimento espiritual, é a elevação. Não é mais o sofrimento, a dor, né? Aprender através da dor, das doenças. No vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem. Olha o que ele diz aqui, no vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem. Da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali não têm acesso poderiam perturbar. Eis que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pode entrever as claridades celestes.
Ele não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se purifica, seu horizonte se alarga e ele se compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixa para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota uns mais do que os outros. Os primeiros lugares não são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou se abandonarem durante séculos e séculos no meio da escória humana. Então, meus amigos, olha como ele exemplificou que existe o progresso dos espíritos, que Deus não dá dons especiais para ninguém, de forma a essa pessoa ficar privilegiada, mas que todos sim conquistam aquilo que precisam para poder evoluir. Então, uma leitura maravilhosa que dá muita compreensão da nossa vida, do que nós precisamos fazer aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, e nos fala até de mundos superiores, outros planetas, né, que existem, onde as pessoas estão mais elevadas, que já passaram por toda a fieira que nós passamos de sofrimentos e já gozam de outro tipo de vida. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais um vídeo, né, de inspiração. Até a próxima!